É possível uma existência sem Deus? Se você é uma pessoa crente, essa frase vai cair muito bem aos seus ouvidos. Mas se você é um ateu, você pode ficar profundamente irritado com essa frase. Mas antes que você tire uma conclusão apressada, eu quero te convidar para você dar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal. Então, essa é mais um diálogo que eu quero fazer com Jung, Carl Jung, nesse livro aqui, Psicologia do Inconsciente, e Paul Tillich, A Dinâmica da Fé. Jung fala uma coisa muito interessante, que Deus é uma necessidade psíquica do ser humano. E ele aqui não está falando necessariamente da existência ou não existência de Deus, porque isso está para além da razão humana. A razão não consegue dar conta de uma realidade infinita, por isso a fé. E aí que entra o livro do Tillich, quando ele vai dizer o seguinte, que não existe ser humano que não seja possuído por um incondicional. O ser humano é um ser de finitude e transcendência. Essa é uma frase clássica do Karl Rahner, que é um dos teólogos católicos mais relevantes, que vai definir o ser humano como essa dimensão de finitude, como alguém que morre, como alguém que é condicionado por suas necessidades básicas, como ter fome, sede, necessidade de dormir, de sexo, necessidade de descanso. Mas esse ser humano não é só apenas um ser de finitude. Ele, como ser de transcendência, ele deseja o infinito. Por isso que ele cria arte, por isso que a gente enterra os nossos mortos. O Tillich diz o seguinte, que não existe ser humano que não seja possuído por um incondicional. E esse incondicional, ele é revelado através de símbolos. E um dos símbolos do incondicional é Deus. Olha só, eu vou ler aqui uma parte do livro do Tillich. Fé é estar possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente. Como todos os outros seres vivos, o homem se preocupa com muitas coisas. Sobretudo, ele se preocupa com coisas tão necessárias como alimento e moradia. Mas a diferença de outros seres, o homem também tem preocupações espirituais, isto é, estéticas, sociais, políticas e cognitivas e também religiosas. E Jung diz que a expressão religiosa, Deus, é uma das preocupações mais antigas do ser humano. Isso faz parte da dimensão psíquica do ser humano porque dá conta da totalidade daquilo que ele é. Quando o ser humano não é só apenas um ser racional, o ser humano também tem uma dimensão irracional, tem algo que está ali no inconsciente que leva às vezes a gente a fazer coisas que até Deus duvida. E para dar conta dessa dimensão irracional, o ser humano elegeu símbolos. Símbolo é aquilo que transcende a linguagem comum. O símbolo participa daquilo que ele aponta. O símbolo expressa uma dimensão da realidade que está para além da razão, para além da nossa capacidade cognitiva. E Deus é um símbolo de totalidade. A religião também traz a dimensão do perdão, do autoacolhimento, do relacionamento com o outro, da graça, que é essa capacidade de se autoaceitar, essa capacidade de entender que Deus nos aceita incondicionalmente. E eu quero ler um texto aqui do Jung para você. A ideia de um ser todo-poderoso divino existe em toda parte. Quando não é consciente, é inconsciente, porque seu fundamento é arquetípico. Há alguma coisa em nossa alma que tem um poder superior, não sendo um Deus conscientemente, então é pelo menos o estômago, no dizer do apóstolo Paulo. Por isso acho que é mais sábio reconhecer conscientemente a ideia de Deus, caso contrário, outra coisa fica em seu lugar. Em geral, uma coisa sem importância ou uma asneira qualquer, invenções de consciências esclarecidas. Aqui ele está fazendo uma crítica ao racionalismo, está conversando um pouco com Nietzsche, mas pensa o seguinte, se todo ser humano é possuído por um incondicional, como diz o Tillich, não existe o ser humano que não seja possuído por um incondicional, porque esse ser humano tem sede do infinito. E se esse infinito ocupar o lugar de Deus, que pelo menos seja uma coisa boa,
porque às vezes uma ideia política ocupa esse lugar como incondicional, como por exemplo no nazismo, no fascismo, no stalinismo, ou seja, quando algo ocupa o lugar incondicional e torna a pessoa cega. Tem uma frase também de uma canção popular que diz: fé cega, faca molada. Quando a gente se deixa conduzir de uma forma cega por algo, isso se torna algo que fere o humano e fere a nós próprios. Por isso que o Tillich, quando fala de fé, ele diz o seguinte, que a fé sempre vai implicar uma tensão entre a razão e aquilo que é uma dimensão irracional. Para a gente não dar um lugar ao infinito, a um lugar racional, e isso nos possuir de uma forma cega, o lugar mais sábio, mais tranquilo é dar o lugar do símbolo, porque o símbolo tem uma dimensão conhecida e tem uma dimensão desconhecida. O símbolo tem essa capacidade de guardar o mistério. Por isso, um lugar seguro, quando a gente fala de Deus, é sempre falar de Deus como símbolo. O Tillich tem uma frase que ele diz assim: existe um Deus além de Deus, um Deus acima de Deus. Esse Deus acima de Deus eu não conheço, você não conhece, ele é mistério absoluto, ou para usar a linguagem de Rodolfo Otto, ele é o totalmente outro. Então, se é possível uma existência sem Deus, o Tillich diz o seguinte, que é impossível do ponto de vista ontológico falar de ateísmo, porque não existe ser humano que não seja possuído por um incondicional. Se esse incondicional não for Deus, pode ser a arte, pode ser a política, pode ser o seu compromisso com o meio ambiente. O ser humano vai estar sempre sendo guiado por um incondicional na vida dele. Então eu quero te agradecer, você que ficou até aqui no final desse vídeo. Curte, compartilha com alguém que você acha que se interesse por esse conteúdo e até o próximo vídeo.